Então, para hoje, a quarta mensagem, lidando com a ansiedade e a preocupação, parte 2, nós estudaremos um pouquinho agora a respeito do assunto na visão de Paulo. E eu quero dizer para vocês que eu baseei o meu sermão hoje em um dos livros de Charles Spurgeon, que nesse livro ele diz a oração remédio para a ansiedade. E você pode acessar aí na internet, você vai ver muitos livros de Spurgeon e você vai ter um material assim de graça que você pode imprimir e você pode estudar e você pode aprender muita coisa boa. Na internet você acha muita coisa boa e eu quero indicar para você, se possível depois passa alguns sites onde esses livros são disponibilizados gratuitamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das coisas que eu trago aqui não é um esforço meramente meu, é fruto de muito estudo e de muito trabalho que outros têm deixado à nossa disposição como igreja do Senhor. E hoje eu estou voltando para um texto bem antigo. Então, abra sua Bíblia em Filipenses 4, 6 e 7. E Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: pode abrir ou abra o seu aplicativo, permaneça com ele aberto ou com a sua Bíblia aberta, e o texto está na tela, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós, por natureza, nós temos uma faculdade de prever algumas coisas, de prever alguns acontecimentos. Porém, como todas as nossas faculdades, como todas as faculdades humanas, ela foi pervertida e com frequência tem sido objeto de abuso. É bom que o homem tenha certas preocupações. As preocupações, os medos dos homens ajudam na fuga, ajudam para se livrar de muitos momentos. Porém, essas preocupações, elas muitas vezes são convertidas em uma preocupação profana. E o objetivo dessa preocupação profana é arrebatar da mão de Deus o ofício da providência que lhe pertence e não a nós. Perceba que esta preocupação quer tirar esse controle providencial que pertence a Deus. Na semana passada, falava como Jesus Cristo dizia com muita clareza: o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam disso. Agora, olha só, quando nós olhamos para a ansiedade, Paulo vai dar um remédio. E o remédio é a oração. Mas perceba como é que Paulo começa o texto: não andem ansiosos por coisa alguma. O que Paulo quer dizer para nós é: não esteja pensando constantemente acerca das necessidades dessa vida mortal. Não coloque os seus olhos de forma que venha tirar a paz que descansa na providência de Deus. E passa você a confiar unicamente no seu esforço, no seu esmero ou performance. A outra coisa é uma preocupação que Paulo está denunciando, uma inquietação que nos pressiona a diferentes direções, dividindo-nos interiormente e nos roubando a paz. É isso que Paulo está denunciando. Agora, olhe só, quando nós olhamos, as preocupações nos consomem tanto ao ponto de nós deixarmos de confiar no amor e no cuidado intencional de Deus. Vejamos, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus.
Esse texto é bonito e nós estamos voltando mais uma vez para o livro de Filipenses. Nós temos aprendido grandes verdades através desse pequeno livro. Agora perceba uma coisa, Paulo mostra em primeiro lugar o substituto da ansiedade. Em tudo, vocês devem apresentar a Deus. Tudo vocês devem apresentar a Deus pela oração e súplica e com ações de graças. O substituto para a ansiedade é justamente a oração. E eu suponho que para muitos de nós é certo que nossas preocupações são múltiplas. Temos múltiplas preocupações. Uma vez que fique preocupado, ansioso, inquieto, você nunca mais será capaz de contar seus anseios. Porque as preocupações, elas se multiplicam. E quando você se torna ansioso, tudo vai se multiplicando. Preocupações e mais preocupações se multiplicam. Assim, as preocupações são propensas a se multiplicarem para que as nossas mentes e corações estejam cheios delas. A ansiedade não tem limites. Não tem limites. Por isso, Paulo diz assim: o substituto da ansiedade é a oração. Está ansioso? Ore. Para cada oração, para cada momento de ansiedade, deve ser oferecido uma oração. E Spurgeon diz o seguinte: os afanes são múltiplos, as canseiras, os enfados são múltiplos, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Convertam em oração tudo que seja uma preocupação. A ansiedade deve ser matéria-prima de suas orações. Você tem muitas preocupações, são naturais, vocês têm muitas fadigas, vocês têm muitas coisas para pensar. Porém, o Spurgeon diz o seguinte: substitua cada uma dessas preocupações por razões, motivos de se aproximar de Deus. Se Satanás descobrir que cada preocupação sua é motivo para você se curvar diante de Deus, ele se retirará. Agora, se ele descobrir que cada preocupação, seja com a comida, com a bebida ou com as coisas triviais, se ele descobrir que isso afasta de Deus, ele colocará todos os dias um pacote para você. Mas se ele descobrir que todas as preocupações do dia a dia, as corriqueiras, as mais corriqueiras, fazem como Jesus diz: quando você estiver sentindo uma necessidade, entre na tua despensa e ore, Pai nosso. E ainda diz: peça o pão, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Se Satanás perceber que as suas preocupações, mesmo com as matérias mínimas, te empurra para Deus, ele não apresentará mais para você. Por isso Paulo diz: as preocupações, as ansiedades devem ser substituídas pelo antídoto verdadeiro, a oração. E Spurgeon diz o seguinte: as ansiedades são matéria-prima de suas orações. As ansiedades é justamente o que nós precisamos para correr até Deus. Por isso, quando Jesus Cristo fala, lá em Mateus 6, ele apresenta o Pai Nosso. E apresenta a promessa de que nossas orações serão supridas. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir a Deus que Ele dê. Meça seus desejos de acordo com a norma espiritual. Assim você será guardado de tudo que se assemelha à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa das suas perdas. Perdem o que ganharam. Bem, este é o mundo no qual existe a tendência de perder. Precisamos nos deparar com essa condição. Estamos num mundo que a tendência é: momentos vamos perder.
Muitas vezes, a colheita do inverno é sucumbida por um verão duro. Muitas vezes, os esforços de um dia são consumidos por uma noite cruel. Precisamos aprender a lidar com essas perdas. Precisamos aprender a lidar com esses problemas do cotidiano. Mas devemos converter cada uma preocupação em oração, tudo que seja preocupação. Perceba como o diabo não vai atentar você mostrando um problema, porque ele sabe que você vai correr justamente para onde ele não quer, que é para o seu Pai Celestial. Cada preocupação substitua, converta em uma oração. A ansiedade deve ser a nossa matéria-prima. Você tem na ansiedade de possuir, tome cuidado para que a ansiedade não possua. Você tem ansiedade para obter lucro, preocupe-se em não perder mais do que ganha com seus lucros. Eu suplico, meus amados irmãos, encarecidamente, que não tenham ansiedade em ganhar, sem antes pedir para Deus. Todas as nossas necessidades são supridas de acordo com o nosso Pai Celestial. Então, se a sua necessidade é de conquistar isso ou aquilo, peça a Deus antes de mais nada, antes de qualquer esforço. Agora, diante das perdas que são naturais nesse processo de aprendizagem humana, deixa eu tirar isso aqui porque é um lápis, eu piso e isso está me incomodando. Olha só, diante das perdas, o que Jó disse? No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez você diga que a ansiedade que você sente não é por causa dos seus ganhos, é por causa das suas perdas. Ou talvez não seja por causa das suas perdas, seja simplesmente uma preocupação com o pão diário. Eu sei que para muitos isso já consome todo o seu ser. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor e fazes o bem na terra e verdadeiramente será alimentado. Davi se atreve ainda a dizer: fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Preocupações muitas vezes com o pão diário, mas que Deus nos promete que nos dará. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celeste. Será que vocês vão pedir um pão, ele dará pedra? Ou pedirá um peixe, dará um escorpião? Muitas das nossas preocupações, elas nascem de coisas que nunca se tornarão realidade. E nós estamos preocupados com coisas que nem sequer vão acontecer. E aí eu fico lembrando das histórias. Hoje dá um tempinho para contar uma história. A minha avó, Dona Maria Emília, gosta muito de contar histórias. E aí ela diz que uma certa vez um homem casou com uma mulher. Eu vou contar só a primeira parte. E aí ele foi para a roça, e quando chega, a mulher está chorando. Chorando, não fez nada e chorando muito. E o marido: o que foi, querida? O que aconteceu? Por que você está chorando? Ô marido, eu entrei no nosso quarto, e onde eu propus que vou armar a rede do nosso filho, eu olhei para cima, tem uma enxada. E quando eu balançar a rede, aquela enxada vai cair e vai matar nosso bebê.
Muitas vezes o que ocupa nossa mente são preocupações que sequer acontecerão, que sequer faz parte do habitual. Agora veja Paulo dizendo que o substituto dessas preocupações é justamente a oração. Uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. Quantas vezes queremos ser Deus, queremos assumir o lugar de Deus, e nesse propósito pecamos, deixamos de confiar na providência benéfica de Deus, para confiar nos nossos esforços e na nossa capacidade de resolver problemas. É uma preocupação maléfica. Agora olha só, também as preocupações não nos servem de nada e causam um grande dano. Pense bem, você se preocupar com coisas que você não tem nenhum controle, você perder longas de noite, se preocupando com o que vai comer no outro mês, se você não pode mudar. As preocupações, as ansiedades não têm poder de mudar o futuro, a gente já viu lá. Tampouco vai resolver o nosso passado. Mas também, olha só o que Mateus diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? As preocupações são inúteis. Se eu me preocupar, não vai acrescentar um minuto na minha vida e vai tirar da minha vida um tempo precioso, a preocupação é inútil. Agora olhe só uma outra coisa. Mais uma vez Spud falando sobre a ansiedade é prejudicial, porém basta que convertam essa angústia em oração. E então toda ansiedade se tornará em um benefício para você. A preocupação, a ansiedade é inútil. Mas quando nós seguimos o que Paulo diz, que ela deve ser transformada em oração e súplica, ela se torna benéfica, tem um benefício. Então entenda, as suas preocupações, os seus momentos de ansiedade, de todo não é mal, elas podem empurrar você justamente para aquele que sustenta todas as coisas. Então muitas vezes quando vi aquela preocupação, corra, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Pai nosso. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual, pois nós mesmos somos edificados pela oração, crescemos em graça pela oração, e se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápidos. O substituto da ansiedade é a oração. Agora, vamos ver uma outra coisa. Duas lições que nós acabamos de aprender. A primeira, acabe com esse hábito prejudicial da ansiedade. Perceba que eu mostrei o lado prejudicial e o lado benéfico. Portanto, acabe com esse lado prejudicial. Está ansioso? Sim, não tem como controlar. Corra a Deus em oração. Se prostre diante de Deus em oração. Faz parte da natureza humana ficar ansioso? Sim. O remédio de Paulo. Veja, eu gosto muito da escritura. Jesus Cristo não diz assim, é porque você é tolo. Ou diz assim, não, isso aqui é coisa da tua mente. Não, ele mostra um problema, a solução. Paulo do mesmo jeito diz, não, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Não, ele leva em consideração que se trata sim de um problema que nós precisamos resolver. E mostra a maneira correta. A segunda coisa é pratique o hábito enriquecedor da oração. São as duas lições que você precisa aprender nesta noite.
E Paulo diz assim, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica em ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. O Senhor está perto. Perto está o Senhor. Será que você tem essa concepção de que o Senhor está perto de você? Jesus diz assim, o vosso Pai Celestial sabe. Ele conhece as suas necessidades. Vamos andar mais um pouquinho. Preocupações são o efeito do esquecimento de que Cristo está próximo de nós. Por isso Paulo começa o texto, perto está o Senhor de vocês. Vamos lá. Pedro diz algo parecido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está ansioso? Sim. Faz parte da natureza humana essa preocupação? Sim. Pois lance sobre ele. Como é que eu faço? Por meio das orações. Agora, ande mais um pouquinho, que nós vamos aprender agora o caráter especial desta oração. Pela oração e súplica e com ações de graças. Perceba que, em primeiro lugar, é uma oração que trata de tudo. Tudo você deve apresentar a Deus por meio das suas orações. Todas as coisas devem serem apresentadas diante de Deus por meio das orações. Então, o caráter dessa oração é que ela trata de tudo. Por mais que as coisas sejam pequenas, por mais que sejam corriqueiras, apresente a Deus tudo. Muitas vezes nós temos vergonha ou medo de apresentar a Deus as preocupações. Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Você pode orar acerca de grandes coisas, coisas importantíssimas, como a salvação do seu povo, dos seus entes queridos. Mas Jesus que diz assim, quando você orar, peça o pão nosso, peça a proteção nossa, perdão nosso. Não tenha medo de pedir, mesmo que sejam as coisas de menos valor, de pouca importância. Vocês descobrirão que o grandioso Deus nos ouve mesmo nos assuntos corriqueiros. Então não diga, eu não vou apresentar esse assunto porque é uma trivialidade, Deus não se importa. As coisas mínimas, Deus se importa. Os seus filhos, Ele sabe até quantos cabelos tem na cabeça. As coisas que você não dá valor, Ele se importa sim. Deus se interessa com as suas necessidades. Outro tipo de oração que nos livra da ansiedade é quando ela é repetitiva. Súplicas. Se você quer aprender mais sobre súplicas, você vai agora, quando chegar em casa, estude sobre as grandes súplicas que estão descritas nos Salmos. A igreja perdeu o hábito de suplicar. A gente vê súplicas de salmista dizendo assim, porque está abatido a minha alma, espera em Deus. Depois repetindo, porque está abatido a minha alma. Diversas vezes o salmista clamando, Senhor, eu clamo e o Senhor não me ouve. Repetidas vezes, porque muitas vezes, diante das nossas urgentes necessidades, parece que os céus se fecham. Paulo
Paulo está dizendo que a nossa oração deve ser repetida. Se algo que Deus não lhe deu é um motivo para você ir novamente com Ele, se prostrar de joelho, com a sua portinha fechada, se esse é o motivo, Deus também vai fazer que isso se prolongue por várias vezes. O Senhor tem prazer em estar com os seus filhos em momentos específicos de oração e devoção. E se Ele sabe que você está pedindo algo e que somente aquilo o faz prostrar diante dEle diariamente, então Ele vai esperar um tempo para que você continue orando, se prostrando diariamente diante dEle. Precisamos voltar às súplicas diante dos momentos terríveis que a nação de Israel passou. O que a gente olha é que eles suplicam, eles choram, eles lamentam. A igreja em pleno 2021, com mais de 240 mil mortos, ainda tem razão para estar rindo, para estar ridicularizando, zombando, contando piada, espalhando mentira pelas redes sociais. É isso? Não. Paulo diz: supliquem, lamentem, chorem, apresentem repetidamente essas orações. Deus tem prazer quando seus filhos buscam. Jesus diz: buscai, batei, vocês vão achar, vai abrir. Lamentações, nós esquecemos dessa palavra. Enquanto a igreja do Senhor não viver lamentando por meio de súplica a Deus, não vai acontecer aquilo que Ele promete lá em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter e me buscar, se converter dos seus caminhos e me buscar de todo o coração, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Súplicas. Eu já ensinei sobre súplicas, olhando lá Daniel. Nós apresentamos alguns homens que suplicaram, e diante de uma perversidade do povo que trouxe pecado, eles se prostram e clamam: Senhor, nós erramos, nossos líderes pecaram. Paulo está dizendo assim: supliquem. Não, você vive no mundo moderno. E o mundo moderno, eu só pesquiso aqui, já está na hora. Eu só programo lá o micro-ondas, já cozinha sozinho. Eu programo tudo na minha casa, programando. Mas, ei, Deus não é assim. Ele não é assim. Ele não é um aplicativo que você mal digita, que já está aparecendo um monte de opções. Deus quer que você tenha momentos íntimos com Ele. E se o único meio, repito, é justamente Ele não lhe dar o carro, o terreno, a namorada, a noiva, o casamento, sei lá o que você tenha na cabeça, se a única coisa que lhe prende, que causa elo, é justamente isso, pois Ele vai demorar mesmo. É uma oração inteligente. Apresentem seus pedidos a Deus. Perceba que é uma oração inteligente. Não é uma oração à toa, simplesmente fruto de um religioso que se prostra, que vai falar palavras bonitas, ou que vai procurar toda uma teologia para ensinar Deus. Às vezes eu percebo algumas pessoas orando querendo ensinar Deus. Mas essa oração precisa ser inteligente. Apresentem seus pedidos a Deus. Será que nós temos usado desse artifício da oração para apresentar os nossos pedidos? Agora, muitas vezes nós fazemos, mas pedimos mal, como o Tiago diz. Pedimos coisas para gastar nos nossos prazeres. E esquecemos de orar pelos nossos, que temos avós, alguns pais que já estão bem velhinhos, e nós estamos pedindo 5 casas, uma junta de jumento. Hoje ninguém pede mais essas coisas, só no tempo lá de Abraão, né? E a gente está vendo os nossos.
precisando de graça de Deus. Oração inteligente. Agora, com ações de graças. A oração que mata a ansiedade é uma oração que pede alegremente, com gozo, agradecimento. É engraçado que por mais que o salmista está suplicando, por mais que o salmista esteja chorando, porque está abatido a minha alma, porque te perturba, ele diz: Senhor, todas as tuas ondas passaram sobre mim, mas ele diz: espera em Deus, eu ainda me alegrarei. Jó, olhando para suas chagas, olhando para o abandono, olhando para o escárnio dos seus amigos, ele ainda com o coração alegre diz: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Por mais que estejam feridos, suplicando, mas é um coração alegre. Quando nós lembramos de Jeremias, lá em Lamentações, ele diz: quero trazer à minha memória aquilo que traz esperança. A esperança renova a alegria do homem, da mulher de Deus. Agora olha só, a terceira coisa é o doce efeito dessa oração. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é fantástico. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O remédio, o doce efeito da oração contra a ansiedade. A paz de Deus, vamos mandar um pouquinho isso aqui. A paz de Deus, o efeito será uma paz incomum. Diante das perdas, diante das necessidades, a paz de Deus nos inunda, e esse efeito é justamente algo incomum. Quantas vezes nós já estivemos em momento de luto e nós estamos cantando ao Senhor, e as pessoas: como é que pode? Como é que vocês conseguem cantar? É uma coisa que não é comum, essa paz não é natural. Por isso Paulo diz: é a paz de Deus, em meio ao caos, não tendo nada, nós temos Deus, e se nós temos Deus, nós temos tudo. É um efeito incomum, o efeito é uma paz incomum, que nós não encontramos na diversão, nós não encontramos em nenhum lugar. Sabe, os momentos desastrosos do nosso país, os momentos desastrosos do mundo, é chamado justamente homens e mulheres de Deus para entoar louvores, porque nós temos a palavra de consolação, porque nós fomos consolados. A paz de Deus. Mas também perceba uma outra coisa. Olha só, que excede todo o entendimento. Será uma paz tamanha que será insondável, imensurável. Não dá para você explicar como é que um homem que não tem quase nada, mas ele tem esperança, ele tem um futuro, e isso é suficiente para que ele transborde de paz, e uma paz que excede o entendimento humano. Já contei para vocês, uma certa vez, de um rei rico, vou contar em 1 minuto. Perdeu a sua alegria, então manda todos os seus criados, servos, e por todo mundo procurar resposta. Um certo sábio disse que para ele resolver o problema, ele teria que vestir a camisa do homem mais feliz do mundo. Então eles se envolveram por todo mundo procurando esse homem mais feliz do mundo. Ao retornar para o reino sem encontrar a solução, bem perto já do reino, eles observam um homem que banhava num lago muito bonito e cantava, nadava de frente, de papo para cima, de costa, e ele cantava. Eles disseram: certamente aquele homem é um homem feliz. Então eles chamam: ei, Senhor, nós precisamos de você. Aliás, o Senhor, meu rei, precisa de você. E ele disse: será uma satisfação, como é que eu posso ajudar o Senhor, meu rei?
Ele diz, é porque ele está com uma doença, e disseram que se ele vestir a camisa do homem mais feliz do mundo, ele volta a sorrir. Aquele homem emudeceu e diz, que pena que eu não posso ajudar o Senhor meu rei. Diga ao Senhor meu rei que o homem mais feliz do mundo não tem uma camisa para vestir. Essa paz que excede o entendimento humano. Nós estamos sofrendo, feridos, nós perdemos amigos, perdemos pais. Eu perdi meu avô, muitos de vocês perderam alguém, e pode ser que ainda percamos mais gente. Mas nós temos paz porque temos Cristo Jesus. Isso não tem como explicar, eu não tenho como explicar, você não pode explicar. É uma paz que excede o nosso entendimento, é insondável, é imensurável. Agora, é uma paz que protege, guardará. Isso é perfeito. Protege o quê? Seus corações e o que mais? As suas mentes. Engraçado que Paulo utiliza justamente uma palavra de guerra, o guardião. Essa paz guardará o quê? Os corações e mentes. Agora, por que Paulo utiliza justamente uma palavra usada na guerra? Essa paz de Cristo não é para destruir, pelo contrário, é para proteger. E Paulo tem em mente aqueles que guardam, que protegiam uma cidade. Essa paz protege, assim como os guardas protegiam famílias e tesouro. Essa paz protege os nossos corações e as nossas mentes. É uma paz que nos protege o nosso coração. Eu vejo homens aflitos, homens que têm uma conta bancária enorme, se desesperando. Eu já visitei muitos que diziam assim, eu estou a ponto de tirar minha vida. Porque não tem ou não tinha essa paz que protegia. O seu coração cheio de fendas e a sua mente ensoberbecida. Mas também, olha só, é uma paz que nos vincula em Cristo. Essa paz não é ganha porque eu tenho poder político ou poder financeiro. Essa paz eu não ganho porque consegui um nível de santidade à parte de tudo. Não, essa paz é vinculada, é o que nos vincula, é o que nos liga a Cristo, em Cristo Jesus. Não tente ser feliz, não tente viver em paz sem Cristo, não dará certo, não vai funcionar. Paulo diz que tudo que nós precisamos está em Cristo. Cristo é o canal de onde nós recebemos todas as ricas bênçãos celestiais. Agora, botei pilha nova no relógio, está andando muito ligeiro esse bicho aqui. Olha só, Paulo continua, coração e mente, então cuidado com as suas mentes. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Paulo diz assim, preencha esse vazio cheio de preocupação, né, com essas coisas. Que são essas coisas? Verdadeiro, nobre, correto, puro, que mais? Amável, boa fama, excelente, preocupação, louvável. Amigo, aonde é que você encontra essas coisas? Por mais que você deteste a igreja, mas é justamente na igreja que você vai ouvir isso. É justamente na igreja onde você vai ser alimentado com essas coisas. No momento que a nação estava chorando, e ontem eu falava sobre isso com alguém, aquele momento do desastre do avião da Chapecoense, onde todos nós choramos e lamentamos, não foi chamado os grandes astros. Foi chamado quem? Justamente a igreja.
Porque é em comunidade que nós encontramos isso aqui. Roberto Carlos canta muito bem. É um excelente cantor, mas não servia para consolar aquele povo, para preencher a mente e o coração daquele povo com algo diferente de as vozes que narravam a queda de um avião, pedindo: estamos socorro, estamos sem combustível. Tem muitos cantores, os cantores aí do sertanejo universitário, que é um sertanejo, não é universitário, analfabeto deveria ser o nome, canta muito bem, mas nessas horas não consolam. Mas é na igreja onde nós somos convidados a pensar nisso. Aquilo que é louvável, é excelente. Por isso eu digo, as pessoas têm que entrar na igreja e serem levadas a essas coisas. A igreja deve ser um ponto de referência do verdadeiro, do nobre, do correto, do puro, do amável, da boa fama, do excelente, do louvável. Por isso que não pode ser qualquer coisa. Ah, não, é uma coisinha aqui. Não, na igreja tem que ser o melhor. A igreja tem que ser referência de tudo que é excelente, tudo que é de boa fama, tudo que é pureza. Inclusive, você, minha irmã, meu irmão, as suas redes sociais que hoje estão revelando a igreja, cuidado que as pessoas precisam ver isso aí. Vamos lá. Atente para a prática. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberam, ouviram e viram em mim. Vamos ver o que é que Paulo quer? 4 verbos de ação. Ou seja, que espera que você faça algo. Primeiro é o quê? Aprenderam. Assimilação intelectual. Paulo diz assim: vocês ouviram, vocês aprenderam, vocês, por meio de uma assimilação intelectual, por meio de uma compreensão, mas também receberam. Acolher no coração, interiorização. Quando Jesus Cristo pregava, diz que os discípulos ficaram meditando durante um certo período. Alguns ficavam inquietos e iam perguntar a Jesus: Senhor, o que tu queria dizer com isso? O que se refere a essas coisas? Acolher no coração. Será que essa mensagem você acolheu no seu coração? Ou quando chega lá, a primeira coisa que você vai pegar é um celular para você ver 200 curtidas, não sei quantas compartilhamento, e você vai fazer com que essa palavra seja tirada do seu coração. Mas também tem outra coisa. Ouviram conteúdo, viram. Mostra 2 práticas: a oração e a súplica. Depois ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar vocês. Versículo 8. Pense nessas coisas. Paulo vai mostrar 8 valores, filtros que eu vou utilizar para não andar ansioso. Versículo 9. Ponha em prática 4 verbos de ações. E aí ele vai dizer: o Deus da paz será convosco. O que Paulo está querendo lhe mostrar? É que fazendo isso, você terá o shalom de Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Às vezes as pessoas querem só a paz de Deus, e muitos alcançam. O Senhor concede a sua paz, dando muita fartura, dando muita saúde. Quantas pessoas estão por aí, vivendo a parte de Deus, da sua igreja, dos negócios do reino. Eles têm a paz, eles frutificam, eles têm filhos bem criados, que vão dar muitas alegrias. Mas isso não é completo. O shalom que a Bíblia fala é quando nós temos a paz de Deus e o Deus da paz. Por isso Jesus Cristo diz, fala sobre o reino, as prioridades do reino e a vontade do reino. Você não precisa almejar, você não deve simplesmente almejar a paz de Deus. Você também deve almejar o Deus
Deus da paz, e isso você terá, o shalom que o judeu usava nos seus momentos de confraternização. Shalom. A paz do Senhor e o Senhor da paz. Como é que você está construindo o seu shalom? A paz do Senhor e você mesmo? Paulo diz que não. Não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus diz, pois os pagãos é quem correm, se inquietam atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Senhor, eu preciso ir para a igreja, é longe, minha família é grande. Eu preciso de um transporte. Presente a Deus. Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Não estou indo para a igreja por causa do meu emprego. Apresente diante de Deus. Não estou dizendo que Ele vai lhe dar numa semana, mas Ele vai dar pelo menos a paz primeiro e depois vai conceder aquilo que Ele achar melhor. Diante das ansiedades, Paulo diz, lancem sobre Ele, o Pai Celeste, toda a sua ansiedade, porque Ele, o Pai Celeste, tem cuidado de vocês. Aleluia. Amém.